Olá, eu sou a Silmara, uma amiga de Jesus. Eu sou o Nilson, também um amigo de Jesus. Nós fazemos parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui em São Paulo. O Instituto é lá em São José dos Campos, mas nós estamos aqui em São Paulo compartilhando com você esta devocional, né, do livro O Caminho, do Stanley Jones. E essa devocional é da semana 46, né? Nós estamos na semana 46, quinta-feira, tá? E o título dela é Valorizar Pessoas com Deficiência. Então nós vamos ler o capítulo de Atos, capítulo 3, de 1 em diante. Então, Atos capítulo 3, vou ler versículo 1 a 11 e depois o versículo 16. Melhor, 1 a 10 e o 16. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. E aí o versículo 16, ele diz assim lá no versículo 16: Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo homem fortaleceu, pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Ontem vimos como Felipe fez a obra de reconciliação entre todos. Então hoje nós vamos ver o 5º sentido dessa obra de reconciliação de Felipe. Então, item 5. Ele reconciliou pessoas fisicamente saudáveis com pessoas com deficiências físicas. Ele conversou com um eunuco com o mesmo respeito que mostraria a qualquer outra pessoa. Ser capaz de ver a pessoa por trás da diferença física é uma atitude e uma virtude cristãs. Infelizmente, nos tempos bíblicos, muitas pessoas desprezavam os deficientes, os cegos e os leprosos. Quando o cego clamou a Jesus para ter misericórdia dele, o povo lhe disse para ficar calado. Então Jesus parou e pediu que chamassem o homem. Alguns do povo correram até o cego e disseram: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Está em Marcos 10, 49. Eles só se interessaram pelo cego depois que Jesus se interessou. O interesse deles veio depois do de Jesus. Ainda é assim. Jesus torna interessante aquilo que homens julgam ser desinteressante. Mesmo um eunuco se torna criativo ao toque de Jesus. A tirania havia se apoderado do eunuco e mutilado seu corpo para torná-lo útil e seguro em uma corte real entre mulheres. Ele não podia procriar. A sociedade faz o mesmo hoje, mas de outras maneiras. Ela faz pessoas viverem em lugares onde alma, corpo e mente são mutilados e deixam de ser criativos. Tudo isso é tão sutil, oculto e camuflado que apenas olhos experientes e cristãos são capazes de ver. Mais uma vez, ao levar a juventude em guerras e impossibilitar o casamento para muitos jovens, negando-lhes um lar e filhos, a sociedade continua a mutilar. Quando lançamos dos céus bombas sobre populações inteiras e fazemos crianças começarem a vida sob o grande terror, com a mente e o corpo atrofiados, isso, mais uma vez, é mutilação.
quando impedimos que alimentos cheguem aos famintos, embora a terra seja abundante, devido aos impasses na questão de distribuição, isso também é mutilação. Hoje, o cristianismo deve funcionar em função dos menos favorecidos e dos mutilados. Quando as notícias do fim da Primeira Guerra Mundial chegaram aos bispos da Igreja Metodista Episcopal, em sessão na época, eles pediram ao bispo William, grande orador, para ministrar. O bispo disse apenas uma frase: agora devemos tratar decentemente a todos. Esse foi o seu discurso mais eloquente. Então vem uma oração. Ó Deus, viemos a Ti para sermos despertados para o valor das pessoas. Sacode-nos para que despertemos e faze-nos sensíveis às necessidades humanas em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. É interessante, né, que normalmente nós observamos como Cristo, né, ele se posiciona de uma maneira assim, contrária ao que muitas vezes acaba sendo a maneira que a sociedade olha para as pessoas, né? Na sociedade, muitas vezes, em várias culturas no mundo, muitas vezes nós diferenciamos as pessoas, sejam por questões financeiras, sejam por grupos, né, muitas vezes étnicos, ou muitas vezes como a devocional de hoje. Pessoas que às vezes não têm a condição física igual a de todos, né? Alguém que tem uma deficiência física. E a sociedade, muitas vezes, ela tem essa tendência, né, de separar essas pessoas ou de tratá-las de uma maneira diferente. Mas o próprio Cristo sempre tratou as pessoas da mesma maneira. Então, nós vemos um texto ali, onde vemos ali o Pedro, né, sendo usado por Deus para curar um coxo, mas Cristo fez isso muitas vezes, né? Cristo curou cegos, curou coxos, pessoas que viviam, né, uma vida ali afastadas da sociedade por causa da doença, pessoas que traziam no seu próprio corpo, né, alguma deficiência e por isso não podiam andar normalmente com as pessoas ali no ritmo, né, na cultura daquela época. Mas o Senhor sempre mostrou que o cristianismo não faz essa distinção, que ele alcança todas as pessoas de forma igualitária. E também nós vemos, né, então Pedro ali, quando ele cura esse coxo, né, a reação das pessoas quando viram aquele homem, porque as pessoas sempre entravam ali no templo e viam aquele homem sentado lá na porta, né, porque para a cultura daqueles dias o que ele podia fazer era depender de doações. Ele ficava na porta e as pessoas davam esmolas para ele. E de repente esse homem agora está restaurado. Então perceba que o cristianismo, ele está sempre promovendo o ser humano. O cristianismo, ele tem, tanto nas suas palavras, na sua mensagem, como também através de milagres. Deus está disposto, né, a atuar na vida das pessoas e trazer todas as pessoas a uma forma de igualdade. Então é interessante, né, quando na devocional ele fala que muitas vezes situações da sociedade atual, né, de coisas que nós vivemos no mundo, acaba gerando um tipo de mutilação, ou seja, um tipo de deficiência nas pessoas, né, seja física ou seja até na alma. Mas o cristianismo, ele vem e ele se posiciona dizendo que Deus quer abençoar a todos nós, que Deus não vê essa diferença, que Deus quer mudar a história de todos nós. E ali ele usou o exemplo do Filipe, que a gente tem tratado esses dias. O Filipe se deparou com um homem que tinha uma deficiência, né? Até por uma posição que ele ocupava como eunuco lá na corte. Mas o Filipe olha para aquele homem da mesma maneira que ele olha para todas as pessoas. Então até pode parecer estranho às vezes falarmos assim, mas numa sociedade daquele tempo, e infelizmente hoje, ainda muitas pessoas, né, fazem distinção entre as pessoas por causa da condição física de cada um. O cristianismo vem e mostra que para Deus essa diferença não existe. Que Deus, ele está abençoando a todos nós, que Deus ama a todos nós, que todos nós, com as deficiências que nós temos, nós somos importantes para Deus, né? Deus está olhando para mim e para você, e naquilo que o cristianismo, ou naquilo que você, como um cristão, né, um seguidor de Jesus, aquilo que você puder fazer para eliminar diferenças que porventura apareçam diante de você, que você faça, demonstrando o mesmo amor de Cristo, o mesmo amor de Deus, o mesmo interesse de Deus na vida de todo ser humano, independentemente da condição física dele. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um idoso, né? Deus olha para todos nós e Deus nos vê
com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e Ele quer nos abençoar a todos, né? Então, guarda essa palavra aí no coração e amanhã nós continuamos. Amém. Deus te abençoe.